Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu estou de volta com mais uma reflexão noob. E a reflexão noob de hoje, igual eu disse no episódio passado, da série Evolução, se chama Explicar o Óbvio. Mas antes de irmos para o capítulo de hoje, o episódio de hoje, se inscreva no canal, se pode, torne-se parte do clube de membro. Se não pode, você pode fazer um pix, um superchat. Se não pode, só deixa o comentário no final da live, do vídeo, de tudo que você quiser. E é isso aí. Então, explicar o óbvio. Vamos explicar o que é o explicar o óbvio? Explicar o óbvio significa você colocar mais informação ou você explicar antes que a sua fala ou o seu texto ou alguma coisa crie interpretações seletivas nas pessoas. Por exemplo, se você falar que, igual eu falei no outro vídeo, vejam toda a série, tá muito bacana, veja tudo. Se você é a favor da maconha medicinal, isso eles literalmente assumem que você é maconheiro, drogado ou que você é a favor da liberação da maconha para todo mundo. Isso se chama interpretação seletiva, porque você simplesmente falou que era a favor da maconha medicinal, não falou mais nada, e eles assumiram que você era isso, aquilo e aquilo outro, com várias coisas em mente de te atacar ou de fazer proselitismo ou de deixar você em maus lençóis, cada um tem uma cabeça. Então, nunca, quando isso acontece, nunca é pelo motivo bom, é sempre por um motivo ruim. Então, isso se chama explicar. Agora vamos explicar o óbvio. Para que isso não aconteça, infelizmente, você tem que explicar o óbvio para as pessoas. Por exemplo, eu sou a favor de maconha medicinal, mas eu não sou a favor da maconha para as outras pessoas, eu não sou a favor da liberação de maconha, eu acho que isso vai ser ruim, por isso, por aquilo, e não concordo com isso e nunca concordarei. Isso aí você deixa bem claro que você é a favor disso ser usado como medicamento para as pessoas que estão sofrendo uma dor que não tem como nem tentar assimilar, mas é contra o uso de maconha ou distribuição ou qualquer tipo disso para as pessoas comuns e não gosta, nunca vai gostar e nunca vai concordar e etc e tal. Isso é explicar o óbvio. O outro exemplo é se uma pessoa roubou, uma mãe roubou um pão para poder dar de comida para um filho que estava passando fome e você simplesmente coloca assim: nossa, que pena do sofrimento que essa mulher passou. Eu nem posso imaginar por o que ela passou, nossa, que dó, alguma coisa do tipo. Isso não significa, desse jeito que está aqui, eles vão assumir ou falar que você está defendendo bandido, que não sei o que e tudo mais. Então você vai ter que falar o seguinte: você tem que colocar literalmente isso para não dar espaço para interpretação seletiva, para você não ter que explicar o óbvio depois. Que pena, nossa, que sofrimento que essa mulher passou. Eu não consigo imaginar pelo que ela passou para chegar no ponto de roubar para alimentar o próprio filho. Nossa, eu tenho pena, eu tenho dó dessa pessoa. Mas o que ela fez é errado e ela tem que pagar para que isso não vire uma coisa contínua na vida dela, para que ela não faça de novo e que tenha, no caso, se faltar informação, informações de como fazer isso certo. Então você tem que falar exatamente isso para não dar margem para interpretação seletiva, para depois você não ter que criar uma situação que não era para acontecer, porque as pessoas deveriam partir do princípio ou do ponto que roubar é errado e não tem nenhuma coisa que te dá permissão para isso, para roubar. Literalmente era para partir disso. Roubar é errado, não é certo e fez coisa errada, você tem que pagar na medida daquilo que você fez na justiça para que tudo volte a ser como antes, ou ser normal, ou seja, como que você queira chamar. Então, você tem que explicar literalmente isso
para que você não seja taxado como defensor de bandido, não ser taxado como qualquer outra coisa, por causa que as pessoas não conseguem ter outros pensamentos dentro dessa frase, dentro disso, que não seja que você está defendendo a pessoa só com a frase. Isso dá, mesmo que você deixe óbvio que talvez você deixe óbvio que você não concorda com aquilo, com poucas palavras, mas que sim você ainda acha que por você ser humano e ter sentimentos, que o que ela passou é muito ruim, que você ficou com dó por ela ter passado aquilo, isso não significa que você é a favor que ela continue roubando ou fazendo coisa errada para alimentar o filho dela. E você quer, na verdade, chamar o ponto para esse caso, para saber o porquê que a pessoa roubou. Porque tem vários jeitos de você conseguir ajuda. Será que ela não tinha informação? Será que não tinha alguma ONG, algum lugar que poderia ajudar ela na própria cidade? Será que o que aconteceu para ela passar por isso? Você quer saber a raiz do problema para você poder resolver. Isso não significa que você está a favor de que ela continue roubando. Não, você não está a favor do que ela continue roubando. A mesma coisa de quando você fala, por exemplo, tem alguém, um grupo de pessoa está fazendo reivindicação de alguma coisa que ela acha que é injusto e eles entraram em greve, por exemplo. Foram para a rua fazer sua manifestação, que é o direito de todo mundo se manifestar. Beleza, aí você fala assim, aí sai uma matéria ou um lugar que teve um quebra-quebra, que quebrou, que teve vandalização de muitas coisas, etc e tal. E a pessoa simplesmente fala assim com você, simplesmente fala assim, no, é necessário, ela comenta isso, não na reportagem do Quebra-Quebra. Eu acho que as pessoas estão certas de fazer negócio, porque realmente a situação não está legal, porque eles estão explorando as pessoas e tudo mais. Se você falar isso, mesmo que você não saiba que teve quebra-quebra ou alguma coisa, essas pessoas vão falar que você é a favor daquilo, é a favor de quebrar as coisas, de depredação, de vandalismo, e você negócio. Não, e você pode não ser, não, você pode não ser não, e você não é a favor disso. Quase que eu falo besteira, você não é a favor disso, né? Aí você, para não, por causa da interpretação seletiva, você vai ter que falar a seguinte frase da seguinte maneira: realmente essa greve foi necessária, as pessoas estavam sendo exploradas, estavam ganhando uma mixaria de dinheiro e elas têm que lutar pelo seu direito, e o vandalismo que aconteceu é imperdoável e os responsáveis deveriam ser presos e pagar na medida da lei pelas coisas que eles fizeram. Você literalmente tem que falar isso. Não adianta. Não adianta. As pessoas tentam chamar o foco para aquilo que realmente é uma causa que vale a pena de ser dito, que tem que ser levado em consideração, não o vandalismo. Não é que o vandalismo não tem que ser punido, sim, tem que ser punido, mas a causa dessas pessoas que levaram elas à greve e tudo mais é mais importante do que o vandalismo que aconteceu. Isso se chama chamar atenção para a coisa que importa, porque as pessoas têm que ter ciência daquilo que estava acontecendo, que não era legal, que eles faziam isso e aquilo, e acabam puxando mais atenção para a coisa que, entre aspas, não importa tanto assim, que é o vandalismo. Sim, o vandalismo tem que ser combatido, tem que ser punido, tem que ser tudo. As pessoas elas não descartam isso.
Só que naquele exato momento as pessoas estão mais querendo chamar mais atenção pelo ocorrido, para que cheguem mais pessoas aquilo e que as pessoas se unam em uma causa boa para poder mudar essa realidade. Então, infelizmente, explicar o óbvio é uma coisa que virou, hoje em dia, uma coisa que virou obrigação. Se você não explicar o óbvio, você, infelizmente, vai sair fake news, vai sair qualquer coisa que você não falou, ou você não achou que deveria falar, porque as pessoas iriam entender. Infelizmente, não existe isso mais. Eu aprendi isso de umas maneiras muito ruins, que infelizmente hoje isso não existe mais. As pessoas sempre partem do pressuposto ou do ponto de vista que você está sempre do lado ruim, na hora ruim, e que você literalmente fala coisas que você não falou e nunca falaria. Então, quando você for conversar na internet e falar alguma coisa, sempre esteja ciente que você vai ter que falar tudo. Ou você não fala se você acha que vai deixar aquilo um pouco chato para a conversa que vocês estão tendo. Por exemplo, vocês estão tendo uma conversa informal que, primeiramente, você não deveria estar tendo na internet, porque a internet não é lugar de ter uma conversa informal, mas muitas pessoas fazem isso. Então não deveria estar tendo, porque as piores coisas saem desse tipo de conversa informal, por causa, literalmente, que as pessoas vão entender do jeito que elas quiserem entender. Ninguém vai te perguntar nada, ninguém vai te falar nada, eles simplesmente vão colocar afirmações de coisas que você nem sequer deixou a entender isso. Você simplesmente colocou seu ponto de vista para tentar chegar na raiz do problema, e a pessoa não vai nem parar para pensar, não vai nem fazer nada por causa da interpretação seletiva dela. Ela vai continuar simplesmente falando aquilo, e não adianta você tentar explicar de outras formas, falar que se expressou, pode ter se expressado mal, tentar começar de novo. Não adianta, você sempre vai tá errado, ou eles se negam a entender, ou eles sempre vão colocar um jeito que você sempre tá dando a entender uma coisa que você não tá dando a entender. E isso vira o próximo capítulo, vira tema do próximo capítulo, a lógica da internet. Cara, isso é uma lógica perversa, malvada, e tem muitos caminhos em consequência disso, depois que a gente vai estar entrando no novo episódio, falando do novo episódio aqui, e é bacana. Então lembre-se sempre, internet, se você for conversar, for falar por experiência própria, sempre fale tudo. Mesmo que você tenha que pegar coisas acadêmicas, mesmo que você tenha que pegar coisas para poder, fatos para poder embasar a sua resposta ou a coisa que você falou, para não dar nenhum espaço para interpretação seletiva, para você não ter que gerar uma coisa ruim, para você ter que explicar, voltar e explicar o óbvio, que para ele sempre parece que você tá pedindo desculpa por uma coisa que você fez que nem chegou a fazer. Então só aconteceu mesmo na cabeça deles, e nada que você tente fazer, explicar, não vai mudar essa realidade. Nunca vai mudar. Então fale tudo. Eu aprendi isso da maneira difícil, aprendi isso com a vida. Sempre deixe tudo claro na internet, independente do que você está fazendo, se você é um streaming, se você é um criador de conteúdo, sempre deixe tudo claro, independente se é ruim para aquilo que você está fazendo ou não, ou corta a conversa antes de começar. Fala que não é o lugar para falar aquilo, que seria mais um papo acadêmico, que aquele ambiente é um ambiente informal, que as coisas faladas ali não seriam aceitas de uma maneira legal, porque seriam não baseadas em fatos, argumentos, etc. Então, seria baseado em conversa de boteco. Então, sempre deixe isso bem claro. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal,
torne-se parte do clube de membro. Se pode, se não pode, você pode fazer um Pix, pode fazer um superchat. Se não pode, não tem problema também. Você pode deixar o like no final da live, do vídeo, de tudo que você quiser e puder, e é isso aí. Então, quando as pessoas, então, para finalizar essa parte, para chegar no próximo capítulo, próximo episódio, que é o Lógica da Internet, geralmente as pessoas que não conseguem ter um pensamento diferente, uma expansão do seu pensamento, eles interpretam as coisas do jeito que eles acham que deve ser interpretado e que infelizmente não é a interpretação correta daquilo que você quis dizer, quis falar, quis se expressar. Por ser uma conversa informal, você achou que poderia, não teria necessidade de colocar todos os fatos como na verdade, como na realidade, sim, você tem que colocar todos os fatos, até mesmo numa conversa informal, infelizmente, dependendo de quem que você está lidando ou de com quem que você está conversando, aonde que você tem que estar conversando, você tem que colocar todos os fatos, tudo aquilo baseado em tudo, você tem que falar tudo, não pode deixar margens para interpretação de qualquer jeito, porque nem todo mundo pensa a mesma coisa e tem gente que realmente sempre pensa a pior coisa de tudo, sobre tudo e sobre todos. Então, sempre fale tudo para não criar a lógica da internet. Dito isso, eu vou ficando por aqui, né? Eu já disse. Mestre Ninja Noob fora. Tchau para todos. Fiquem bem, fiquem com Deus e vejo vocês no próximo capítulo, episódio dessa nossa série aqui que tá bacana pra caramba, chamada Evolução. E é isso aí. Mestre Ninja Noob fora. Tchau para todos. Fiquem bem, fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo capítulo. Lógica da Internet. Fui!